E aí, galera? Meu nome é Miguel, eu sou médico e eu sou residente de clínica médica na Unicamp, terminando meu primeiro ano de residência na clínica, e esse vídeo aqui é sobre isso, então por isso que eu me introduzi assim. A maior parte desse canal é dedicada a isso, né? A parte mais médica do meu conteúdo, os vlogs, as conteúdos mais direcionados para as pessoas assim que têm interesse na área da saúde. Hoje eu vim aqui falar sobre a residência de clínica médica na Unicamp. Tem muitas pessoas me seguindo no Instagram, já sei que tem R- aí de olho nos conteúdos, o que é muito bom, fico muito feliz assim em realmente influenciar essas pessoas a escolherem tal serviço para residência de clínica. Essa era uma das minhas intenções esse ano, quando eu comecei a fazer conteúdo. Simplesmente não tinha conteúdo disponível, assim, da clínica médica na Unicamp, sabe? Não tinha vlog direito, não tinha daily, não tinha explicações de como funcionava. Então, era uma proposta, assim, já que eu era criador de conteúdo, realmente fazer isso acontecer, assim, na internet. Eu sinto que aconteceu de certa forma, ainda pode crescer muito mais, mas a gente está caminhando. Então bora lá. Hoje a gente vai falar sobre isso. Como é a residência de clínica médica na Unicamp? Como é morar em Campinas? Como foi esse ano para mim? O que eu acho de pontos positivos e negativos? A Unicamp é considerada aí uma das grandes três de São Paulo. E honestamente do Brasil inteiro, né? Porque não tem como a gente negar que as residências médicas de maior qualidade estão aglomeradas em São Paulo. Não estou falando, gente, que não existem residências de qualidade em outros estados, de forma alguma. Mas São Paulo realmente é o local que tem mais tecnologia e é o polo assim, acadêmico do país, ok? Então, quando eu saí de Minas Gerais, eu tinha muito isso em mente. Eu queria ser um médico muito bom, muito bem formado, acostumado com novas tecnologias. Então, eu basicamente só prestei prova para a USP e para a Unicamp. Passei na Unicamp e vim. Me mudei para Campinas no final de fevereiro desse ano. Foi uma grande mudança na minha vida. Eu tenho 4 gatos. Eu vim num caminhão assim com os gatos. Foi muito tempo de viagem, foi muito caro para uma cidade assim grande que eu não estava acostumado. Não sabia nada como ia ser assim. Então não foi um ano fácil para mim. Vocês sabem que eu tenho um diagnóstico de TDAH e assim é uma coisa que não tem cura e muito suscetível a piores com mudanças muito bruscas assim. Então, o começo desse ano para mim foi muito difícil, realmente me adaptar, adaptar o meu transtorno ao ambiente, adaptar o ambiente a mim, sabe, e as minhas particularidades assim. Eu não sou um cara normal, cara. Eu acho que vocês conseguem perceber que me acompanham. Mas assim, eu sou um cara esforçado e quer fazer as coisas acontecerem. Então eu dei um jeito de fazer tudo ficar fechadinho no final. Como é o primeiro ano de clínica médica na Unicamp? Como é estruturado? Foram 38 residentes esse ano e a gente tem grupões. Cada grupão tem 9 ou 10 pessoas, na média. O meu grupão tinha 9 pessoas. O meu primeiro estágio foram 3 meses de ambulatórios, tá? Os ambulatórios são ambulatórios das subespecialidades da clínica médica. Infecto, moléstia infecciosas, que é o nome que eles usam aqui, imunologia, oncologia e neurologia, dermatologia, reumatologia, ambulatórios assim de subespecialidades, endocrinologia também é óbvio, né, da clínica médica que a gente passa. A gente não passa no primeiro ano em gastro, pneumo e nefro. Esses 3 grupos de subespecialidades, a gente tem um mês em cada no segundo ano da residência de clínica médica, onde a gente passa nos ambulatórios e nas enfermarias. Depois desse primeiro grupo de estágios, que duram 3 meses, a gente tem... eu tive férias, né? O que eu particularmente não gostei muito, então assim, já fica uma dica aqui para quem me assiste, pensa que vai assumir o serviço, eu não gostei muito de pegar, tipo, ambulatório e férias, porque eu acho que ambulatório é um dos estágios que a gente tem mais tranquilos. Durante os ambulatórios, a gente dá plantão de pronto-socorro e UTI. São plantões de 12 a 24 horas, tá?
Normalmente UTI final de semana é 24 horas e pronto-socorro é 12 horas sempre. A gente não tem plantão de 24 no pronto-socorro, só no R2. O mais pesado desses estágios é os plantões, sem dúvida. Você dá plantão assim porque você está no ambulatório, é uma rotina mais tranquila. Tem muitas vezes assim que você chega 8 horas e você não tem a tarde, ou você chega 8 horas e 4 horas você está em casa. Tem alguns ambulatórios mais pesados, é óbvio, mas aí no final de semana você tem um plantão, sabe? E os plantões são demandantes assim do R1, se preparem. Entrou nos meus estágios mais pesados assim, que eu tive pronto-socorro noturno, pronto-socorro, depois eu tive hematologia, retaguarda e cardiologia. Pronto-socorro noturno você fica na rotina noturna do PS, de segunda a sexta. Isso é muito bom porque isso foi uma adição desse ano da equipe de residência médica, do nosso chefe Bruno, que ele é perfeito, assim, um cara muito interessado na gente, em melhorar o programa de residência e tudo mais. E aí, cara, diminuiu muito os plantões que os nossos R+, deram no R1 e que a gente deu, porque não tinha pronto-socorro noturno antes, tinha UBS. E aí a gente tinha que dar todos esses plantões durante a semana que o pessoal que entra nesse estágio assume aleatoriamente. Então, assim, a gente tinha 50 plantões no pronto-socorro no ano passado e hoje, minha turma de R1, a gente teve, tipo, 20 plantões no pronto-socorro durante todo o ano, tá ligado? Porque entrou essa rotina aí durante a semana. O estágio de PS, ele também é dividido de uma forma interessante. Você no PS da Unicamp, que a gente chama de UR, Unidade de Emergência Referenciada, a gente tem as alas de menor complexidade, que os pacientes são todos bem complexos. Vocês vão entender que, tipo, paciente da Unicamp normalmente é complexo. Menor complexidade lá, normalmente é um paciente que precisa de vaga de UTI, normalmente não tem. Então, assim, não é que vai ser fácil, não, tá? Mas eles não estão, assim, com risco iminente de morte. A ala verde e azul, normalmente 2 ou 3 R1s, evoluindo eles, tá? Junto com os chefes. E o R2, né? Um R2, eles ficam lá. Normalmente, assim, cara, pra mim, que tava rodando em 2 R1s, foram 10 pacientes na média para cada um. E aí tem a ala laranja, que é tipo uma semi-emergência, mas assim, é os pacientes que normalmente eles estão ali esperando uma vaga, um paciente que está entubado, um paciente, como se fosse uma semi-UTI, sabe? Uma retaguarda de UTI mesmo. São pacientes graves, mas que eles normalmente eles não necessitam de uma abordagem emergente. Por exemplo, eles não é uma sala de admissão. E tem a sala vermelha. Na sala laranja fica um R1 também. E tem a sala vermelha. A sala vermelha... Deixa eu só ali... ter certeza que meus gatos não vão se matar. Para com isso! Sai fora! Deixa eu limpar, seu chato! Olha o seu tamanho! Tem um gato que é bully. Dá pra acreditar? A sala vermelha fica um R1 ou 2 R1s também. Depende muito da quantidade de pessoas que tem no grupo. Eu rodei em um. E olha, eu acho que foi o estágio mais pesado assim, do meu R1 em termos de demanda. No meu último dia na sala vermelha, cara, eu tava burnoutado assim já. Tipo assim, eu tava com uma atitude não legal, assim, no sentido assim, pô, quero ir embora daqui e tal, porque é uma limitação minha. Quando eu começo a ficar estressado, cansado, sobrecarregado, se eu não tiver com a mentalidade boa, cara, eu, sim, começo a ficar realmente, tipo, não quero trabalhar. E eu não tava com a mentalidade muito boa nesse momento ali do estágio. Mas assim, trabalhando, me esforçando muito para fazer o negócio acontecer. É pesado, mas tenham em mente que isso é uma coisa de perspectiva pessoal, tá? Eu tenho colegas que acharam mais de boa. Ninguém fala assim que nossa, é super fácil. Não, não é. Mas eu tenho colegas que não, tipo, tiveram tanto estresse mental igual eu. E eu tenho aí uma coisa mais difícil, que é o transtorno realmente do déficit de intenção, né? Que é tipo, tem muita dificuldade de manter uma rotina dessa. Mas deu certo. E cara, a gente aprende muito. Isso também, não vou mentir. A residência da Unicamp, ela é uma residência muito beira do leito, tá? Diferente um pouco da residência da USP, por exemplo, que é mais acadêmica. É uma residência que a gente aprende mesmo a manejar o paciente, a fazer procedimentos. Eu fiz muito acesso venoso central no PS, eu entubei, eu acho que 4 pacientes na minha sala vermelha. Eu aprendi a usar ultrassom. Eu me sinto preparado hoje
para tocar a emergência que eu vou pegar no início do ano, sabe, com os plantões. Então, assim, é muito recompensador você perceber isso. Essa é a organização do PS. E aí, uma subespecialidade que recebe um mês inteiro na Unicamp, que é a hemato. A hematologia na Unicamp é uma das referências do país, assim. O pessoal costuma falar que se você quiser benignas, trabalhar com benignas, a Unicamp é a referência, né? Não é nem São Paulo. Parece que o interior de São Paulo é melhor para hemato. E realmente é muito forte a hematologia na Unicamp, tanto é que recebe um mês inteiro da residência de clínica médica. O negócio lá é gigantesco. Se você quiser hematologia, se você já tem essa certeza, cara, você não vai se arrepender de entrar na Unicamp. Você aprende muito sobre hemato lá, você roda no hemocentro, assim, que é o maior hemocentro da região. Você roda na enfermaria de hemato, os pacientes lá têm doenças, assim, muito ricas fisiopatologicamente falando, os ambulatórios são muito bons, você aprende muito de hemato. É um estágio relativamente tranquilo, principalmente na parte dos ambulatórios. Os ambulatórios não costumam demorar, costumam ter discussões muito ricas e você consegue ter uma vida durante isso. No estágio de hemato, a gente também dá plantão no PS e na UTI. O próximo estágio que eu fiz foi a retaguarda, que é o meu estágio preferido do meu R1, e foi o meu segundo estágio mais pesado. Em relação à carga horária, foi o meu estágio mais pesado, a retaguarda. A retaguarda é uma enfermaria de retaguarda, mas ela funciona como se fosse uma semi-UTI, sabe? Uma retaguarda do pronto-socorro e da UTI, onde a gente recebe pacientes que eles não estão na complexidade de enfermaria, tá? São pacientes que precisam de uma atenção maior, sempre tem os mesmos chefes da rotina, procuram dar os plantões e é sempre o mesmo R1 dando plantão, tipo, do estágio. Você, na UTI, por exemplo, do HC, a gente, à noite, quem dá plantão é um R1 aleatório, até porque a gente não roda na UTI no R1, né? Na rotina. Na retaguarda, não. Quando você está passando na retaguarda, você vai dar os plantões de retaguarda. E esse é o negócio. Eu passei em 5 pessoas em 5 pessoas na retaguarda. E nós tínhamos que dar todos os plantões do mês. Teve semana na retaguarda que eu fiz 90 horas, por exemplo. A gente tem que ficar de permanência, né? Tipo, permanência é quando você evolui os pacientes de manhã. Aí você discute, aí vocês fazem suas pendências, tá? E aí à tarde tem dois R1s de permanência que ficam até 7 horas. O resto, os 3 de restante vão embora. E vai voltar um R1 que não estava de permanência para fazer o plantão noturno. Entendeu? Então sempre tem alguém de permanência. Sempre vai ter um R1 que está na rotina de plantão. E durante o final de semana a gente dá plantão de 30 horas. Você chega às 7 horas de um dia, evolui os pacientes, discute com o chefe, fica durante o dia para intercorrências durante a noite também. E aí no outro dia você vai evoluir de novo seus pacientes, vai chegar o R1 desse dia, né, do domingo, e aí você vai embora de manhã depois de evoluir, discutir e fazer as suas pendências. Então são 30 horas de plantão, porque normalmente a gente sai perto de meio-dia, 11 horas. É um estágio muito pesado de carga horária, tá? Principalmente nas semanas que você tem plantão durante o final de semana. Mas no geral, assim, deve dar umas 70 horas, em 70, 75 média do mês inteiro de carga horária. Tem gente que não acha tão pesado assim. Pra mim é muito difícil. Mas foi meu estágio preferido apesar disso. Os chefes foram os meus chefes preferidos. Eu criei assim um amigo de chefe que é um cara muito especial para mim. As discussões que eles traziam pra gente eram magníficas assim. O meu grupo também foi um grupo muito especial, foi o grupo que eu mais me conectei ali durante o R1. E a gente tinha um clima muito carinhoso e bem humorado. Então a rotina era sempre assim, muito gostosa, sabe? E eram sempre discussões muito ricas e acadêmicas. Os nossos chefes da retaguarda, eles estimulavam a gente a questionar as evidências durante as discussões, sabe? Não é só medicina baseada em evidência, é porque essa evidência é boa, porque essa não é. O que você pensa sobre isso? A entender um raciocínio crítico mesmo, sabe?
além de, sim, estimular o nosso raciocínio clínico muito. É cansativo, mas é muito bom. Tanto é que costuma ser o estágio preferido de grande parte dos R1s. Que a equipe que passou de enfermagem com a gente também era muito boa, eu gostei muito, tive uma relação incrível. Tanto é que o meu Natal eu tava de plantão na enfermaria de adultos, mas eu fui lá passar com o pessoal da retaguarda, porque eu tava assim, sou apaixonado. Meu próximo estágio foi cardiologia. Também tem um mês só para cardiologia. Então, relembrando quais subs de clínica tenho um estágio só para elas durante a residência. Hemato, cardio, gastro, pneumo e nefro, beleza? Cardiologia. Você fica 1/3 do estágio no pronto-socorro de cardiologia, tá? Que é a maior parte da demanda do hospital. Honestamente, eu acho assim que dentro das subs que eu passei, cardiologia foi a que eu mais vejo que a residência precisa de melhorias, assim. Primeiro, porque eu acho que os residentes são muito sobrecarregados, tem pouco residente de cardiologia para o tamanho do HC, sabe? Eu acho que tem pouco leito, tem pouca vaga de CAT, eu acho que tem pouco recurso para cardio no HC. Os residentes, eles foram super atenciosos comigo, os chefes também, todo mundo querendo fazer acontecer com pouco recurso, na minha visão. Deveria ter um pronto-socorro só de cardiologia dentro da Unicamp. Tem só para otorrino, por exemplo, sabe? Tipo, para oftalmo tem um espaço separado. Porque a maioria dos pacientes que chegam, por exemplo, de emergência são pacientes cardiológicos. E então deveria aumentar o número de residentes de cardiologia, assim, absurdamente. Eu acho que na residência, eu não sei de cabeça mesmo, não sei se é 8, 9. Mas enfim, se você for comparar, por exemplo, com o Dante, que é mais de 30, com o INCOR também, que é... Eu acho que não, o Dante é mais de 60, o INCOR é mais de 30. Então assim, cara, precisa de mais vaga, porque eu acho que fica todo mundo muito sobrecarregado na cardio. E tem um problema lá também, na minha visão, que é a cardio e a cirurgia cardíaca, elas são coisas que se entrelaçam muito. E cirurgia cardíaca é uma coisa que é pouco disponível no HC. Tem pouco residente, os residentes são muito esforçados. A R1 de cirurgia cardíaca é uma querida, só que ela tem tanta coisa para fazer que eu fico imaginando como que essa menina não fica louca, gente, porque ela não sai do HC, sabe? E ainda ela tem que ser interessada para conseguir cirurgia, né? Porque residência de cirurgia é assim, pegam sua vida e você ainda tem que ser interessado. Pessoas com TDAH não façam residência de cirurgia, cara. Não é pra gente, beleza? Não tem hiperfoco que aguente aquilo ali. Mas a cirurgia cardíaca, honestamente, parece ter pouco recurso também. Então, às vezes, falta, sei lá, válvula metálica, biológica, falta CDI. Às vezes, tem um problema também com anestésio, que muitas vezes acaba bolando cirurgia por causa de anestésio. E aí, o paciente fica muito tempo esperando cirurgia, tá? Mas não é uma coisa que é um problema muito maior. E eu falei que eu ia expor os problemas aqui, né? Não é uma coisa simples de resolver, mas todo mundo realmente faz o melhor com o que tem disponível. E é a realidade. Aprendi demais, tá? Não vou falar só mal. Os chefes foram super legais e atenciosos com a gente. Ensinam muito, tem muita discussão boa na enfermaria da cardio, no pronto-socorro da cardio. Aprendi muito mesmo, aprendi pra caramba sobre as emergências cardiológicas, tá? E me sinto muito mais preparado, tanto é que eu acho que a minha primeira opção hoje é fazer cardio, e não era antes. Meu último estágio, depois de cardio, enfermaria geral de adultos, que são 3 meses, tá? São 3 meses de enfermaria geral de adultos. A gente roda com o nosso grupão. Então, é o único estágio que a gente realmente fica em 9. Eu tô rodando agora, tá sendo bem gostoso, honestamente. A gente roda de 5 pessoas de um lado da enfermaria e 5 pessoas de outro lado da outra enfermaria. Tem 2 chefes e tem um residente de fora. Normalmente o que está rodando com nós é o pessoal da neuro. Então tem o nosso grupão mais um cara da neuro. E aí fica 5 e 5. Ela tá tendo uma grande reforma para climatização. Então assim, muito bom, aliás. Muito bom que eles estejam fazendo essa melhoria. Pelo que eu vi, foi bastante caro. Só que isso, durante a gente estar passando na enfermaria, tem leito reduzido. E tá muito quente, tá? Ainda não tá climatizado.
O calor é difícil de aguentar, isso é um ponto negativo extremo, assim, cara, eu saio de lá suando, honestamente, é triste. Tem leito reduzido, então a gente fica com menos paciente. Eu sei que, cara, uma das coisas quando a gente vai escolher a residência é a quantidade de pacientes que a gente vai evoluir e como que a gente vai aprender e tudo mais. E aí, às vezes, a gente acha, pô, esse serviço aqui tem pouco paciente, tem pouco leito e tudo mais. Só que, cara, eu vou te dar uma visão assim, pelo menos pra mim, no final do R1, depois de tudo, eu tô achando ótimo não ter tanto leito assim pra evoluir, porque eu tô cansado, cara. E eu tô ficando 2 pacientes normalmente, no máximo 3, e é um estágio que você pode ficar mais tranquilo. Quando a gente tá na enfermaria de retaguarda, a gente só dá plantão lá também, a gente não dá plantão no pronto-socorro e nem na UTI, mas a gente dá plantão noturno lá e a gente fica de permanência. Então funciona igual a retaguarda mesmo, sabe? A gente tem plantões de 30 horas do mesmo jeito, funciona do mesmo jeito os plantões. Só que durante 3 meses, só que tem bem mais pessoas, então você vai fazer bem menos horas. Então é um estágio tranquilo em relação à carga horária. Então dá para descansar, beleza? Então é um momento assim, esse estágio junto com os ambulatórios são momentos de descanso, ok? Descanso no sentido de você não vai se sentir tão sobrecarregado, mas não que você vai fazer menos que 60 horas na semana, tá? Porque normalmente não vai acontecer. É um estágio que você discute casos de clínica médica. Cara, o meu estágio está sendo muito bom, eu estou gostando de verdade. E a gente acompanha a discussão de todos os pacientes do nosso grupo, né? Então, depende muito, óbvio, assim, dos residentes que estão passando e do interesse de discutir, de apresentar discussões legais. Só que nesse momento está sendo muito bom para mim o estágio, eu estou aprendendo muito. Realmente é um estágio mais que você consegue matutar em cima dos casos e se você quiser, você vai ter muito substrato para aprender, tá? Só que é um estágio realmente mais dependente ali do interesse individual, assim, vamos falar, e do interesse do seu mini grupo. E aí, durante esse estágio, a gente tem os ambulatórios da Enfermaria Geral de Adultos, que normalmente são dos pacientes que ficaram internados sobre a especialidade, eles vão de alta, eles têm um retorno precoce, e eles ficam acompanhando ali para aquele problema de saúde que eles tiveram. A gente faz muita investigação e diagnóstico de doenças que não tinham diagnóstico antes na enfermaria. O paciente que chega ruim lá no pronto-socorro, por exemplo, e aí ninguém sabe o que ele tem, aí a gente estabiliza o paciente, manda para a enfermaria para investigar. Aí o paciente é estabilizado, a gente começa a fazer a investigação na enfermaria, descobre o diagnóstico, começa a tratar, o paciente vai de alta e a gente volta com ele para reavaliá-lo, entendeu? São ambulatórios, os ambulatórios da Enfermaria Geral de Adultos, eles são os mais pesados, assim, é a coisa mais pesada do estágio, tá? Mas, e assim, eu não vou mentir, eu acho um pouquinho chatinho, assim, sabe? Porque eu fico... Dura muito tempo e aí normalmente tem pouco chefe para discutir, aí vou ficando assim inquieto, sabe? E não é assim a minha praia total, não gosto tanto, mas não vou falar que a gente não aprende nada, tá? A gente aprende muito, realmente. A gente sempre tá ali revisando, todos os chefes da Unicamp normalmente, a maioria, não todos, a maioria é bom de discutir, é bom de passar conhecimento, tá? Atualmente, assim, os chefes da EGA, né, que a gente chama, eles estão passando muito conhecimento para o nosso grupo, então, assim, está sendo bem agradável essa parte, tá? E depois que acabar a Enfermaria Geral de Adultos, eu vou pro R2, tá? E eu vou começar nos ambulatórios de pneumo, beleza? Meu rodízio foi ambulatório, 3 meses, férias 1 mês, PS noturno 1 mês, PS diurno 1 mês, hemato 1 mês, cardio 1 mês e aí EGA 3 meses. Esses são os ambulatórios do R1. Honestamente, eu sou outro médico do que eu entrei na residência. Sou um médico muito melhor, mais preparado. Os pontos positivos superam muito os pontos negativos. Os chefes, a maioria em si, são super bons. Tem muito chefe, por exemplo, do PS, que dá plantão, que é ex-aluno da residência, que são super interessados e tudo mais. Tive alguns problemas assim com alguns outros residentes, com algumas pessoas, com alguns R+, que
se acham muito ó do borogodó, não tô falando que eu fui o certo sempre, assim, só que as pessoas aqui, elas são, eu percebo que são diferentes, assim, um pouco do que eu estava acostumado. Tem muita gente que tem uma atitude muito incisiva e é muito, vamos falar assim, tem uma atitude que as coisas vão acontecer do jeito deles e é muito fácil você arranjar intriga, sabe? É muito fácil arranjar intriga. Assim, pra mim foi muito fácil. Eu não tava me esforçando para fazer isso, não. Mas, assim, conseguimos também resolver isso. É uma coisa que foi um ponto negativo para mim também, algumas partes de convivência. Até porque a gente convive muito. Então, assim, é uma coisa difícil de lidar, ainda mais para mim. Sobre morar em Campinas. Cara, eu gosto de Campinas até, mas eu acho uma cidade muito cara. Meu aluguel é 3 pau, minha casa nem é grande. Tem coisa para fazer? Tem. Só que em Barão Geraldo, que é onde fica o bairro perto da Unicamp, nem tem tanta coisa. Se você estiver me assistindo com interesse de entrar no serviço, você vai preferir morar mais perto da Unicamp, tá? Então o bairro que as pessoas mais moram é Barão Geraldo, mansões ali, ou perto do Taquaral. Normalmente assim dá uns 10 a 15 minutos do HC. E, cara, eu não dirijo, né? Então eu pego Uber, então normalmente assim eu gasto de 25 a 30 reais por dia de Uber. E também é muito gasto, assim. Realmente as coisas, o supermercado é mais caro, se prepare para gastar. Faça uma bolsinha assim de emergência e tudo mais, porque não vai ser barato. Mas é uma cidade bem assim universitário friendly, sabe? Tipo, Barão Geraldo parece ser bem seguro. Assim, eu tive um colega que foi sequestrado esse ano, tadinho, em Barão. Mas foi uma coisa muito atípica, assim. Mano, como que aconteceu isso? É bizarro, assim. Mas foi a única coisa que eu ouvi. Foi uma coisa muito bizarra, mas foi a única coisa que eu vi de ruim, assim. Ninguém foi assaltado, nada além disso. E isso passou até na TV, cara. Muito estranho. Mas vai ser caro. Eu não gosto da cidade muito por causa desse aspecto. Não tem metrô também igual tem em São Paulo. Então é uma cidade que é igual, até mais cara que São Paulo, que tem menos opções, assim, honestamente. Mas é uma cidade boa, assim, as rodovias, as ruas são muito boas, assim, é bom de dirigir ali nos lugares de dirigir, de pegar a cidade, pegar as vias. E é bonitinha a cidade e tal. E tem muita opção mesmo em Campinas, que é mais para baixo, né? Em Barão Geraldo é um pouco separado, assim. A Unicamp fica para cima, ali no norte de Campinas. E a Campinas mesmo, né? Que tipo é o centro da cidade, fica bem mais para baixo, assim. Separado um pouco do HC, beleza? Mas é uma cidade agradável, mas é muito cara. E assim, sobre a disponibilidade de trabalho, de plantão, tem muito, beleza? Tem muito local aqui perto que a gente dá plantão, em Campinas e até nas cidades vizinhas. Eles pagam bem, é um valor justo aqui em São Paulo, na região, normalmente, pagam direitinho. Então, assim, vocês não vão ter dificuldade de trabalhar em relação a isso, mas vocês vão ter dificuldade nos tempos, tá? Então, nos estágios que vocês estiverem mais tranquilos, por exemplo, nenhum mês meu foi muito tranquilo, assim, porque eu levei um super calote esse ano e eu sempre tinha que trabalhar. Então, assim, mas vocês vão conseguir trabalhar, beleza? Então, esse também é um aspecto positivo e vocês... Aqui, a chance de você levar calote é muito menor e o preço é melhor, beleza? Então é isso. Tamo junto, foi um vídeo muito longo, eu espero que vocês gostem. Me sigam aqui para mais conteúdo, tem vários vlogs aí meu, dentro da residência, em outros plantões, explicando coisas. Me sigam no Instagram também e bora lá. Quem tiver interesse em entrar no serviço, pode me mandar mensagem no Instagram também, que eu vou procurar ver, beleza? Tamo junto e bora!